Bem-vindos ao canal Antigo. Aqui convidamos vocês a ouvirem o conteúdo de causa e efeito na vida. Não esperem para ver para crer. Percebam cedo. A vida será menos miserável. As pessoas costumam dizer que colhemos o que plantamos. Esse ditado não é um aviso, mas a verdade que opera em todo este universo. Existem pessoas que acreditam em causa e efeito quando o veem aparecer diante de seus olhos. Existem pessoas que só acreditam quando elas mesmas recebem as consequências de suas ações. Mas também existem pessoas que entendem desde cedo e vivem de acordo com a causa e efeito, e por causa disso, suas vidas são muito menos miseráveis. Imaginem que há duas pessoas caminhando na mesma estrada. Uma pessoa vê sujeira, pedras e lixo espalhados, então ela caminha cuidadosamente a cada passo e lembra a si mesma de limpar para que amanhã a estrada seja mais fácil de andar. A outra pessoa simplesmente ignora e segue em frente, pensando que se houver algo perigoso, só então saberemos qual será o resultado. Um dia, a segunda pessoa cai por causa de uma pedra que ela mesma ignorou desde antes em suas vidas. Da mesma forma, causa e efeito não vêm imediatamente, mas quando vêm, ninguém pode evitar a causa. O resultado não vem imediatamente, mas sempre vem. Essa é a lei imutável do universo, quer acreditemos ou não, quer percebamos mais cedo ou mais tarde, ela ainda opera à sua maneira. Vocês já viram uma pessoa fazendo coisas ruins, mas ainda vivendo confortável e complacentemente? Vocês já testemunharam uma boa pessoa, mas sofrendo tanto, e se perguntam se causa e efeito é real? Se sim, porque não vem imediatamente. Causa e efeito não é matemática simples, nem é uma dívida que pode ser cobrada em um dia. É como um riacho que flui silenciosamente, como sementes enterradas profundamente no chão. Existem sementes que só precisam de uma chuva para germinar, mas existem sementes que têm que esperar até a hora certa para emergir do chão. Existem pessoas que machucam outras. Estar em paz agora é como alguém cortando um galho de árvore para impedi-lo de crescer alto, mas não percebendo que as raízes da árvore ainda estão se espalhando no subsolo, preparando-se para um dia se erguer mais fortes. Causa e efeito não desaparece, apenas espera o momento certo para aparecer. Pessoas boas podem suportar o sofrimento na vida, mas isso não é injusto. Estes são desafios que as ajudam a treinar suas almas. É a maneira do universo de ensiná-las a crescer. Pessoas boas podem perder coisas externas, mas sempre mantêm a paz em seus corações. Quando uma gota de água cai em uma folha de lótus, ela pode rolar e ser varrida pelo vento, mas não está perdida, apenas se transforma em outra forma. Causa e efeito, também, pode não aparecer bem diante de nossos olhos, mas está sempre esperando silenciosamente. Existem pessoas que causam dor aos outros sem perceber que estão causando dor a si mesmas. Uma palavra dura pode não doer imediatamente, mas pode se tornar uma sombra que nos acompanha por toda a vida. Uma má ação pode trazer benefícios imediatos, mas se tornará um fardo, fazendo com que a alma nunca esteja em paz. Causa e efeito não é um castigo, é um reflexo. Quando você sorri para o mundo lhe responderá com sorrisos. Quando você semeia bondade, a vida lhe responderá com coisas boas, mesmo que você não as veja imediatamente. Tente olhar para uma folha amarela caindo, não é o fim, mas apenas parte do ciclo. A folha caindo se torna fertilizante para nutrir as plantas, então a primavera vem novamente, os brotos surgem novamente. A causa e efeito não para em nenhum momento. Uma pessoa pode fazer o mal e viver feliz por um tempo, mas não pode escapar para sempre da sombra do que criou. Uma pessoa pode fazer o bem e sofrer, mas em algum momento essa bondade retornará a ela de uma forma que ela não pode esperar. Causa e efeito não é rápido, mas é preciso, como um vento que não pode parar no meio da estrada, como um rio que não pode fluir para trás. Toda ação, todo pensamento nosso deixa um rastro no fluxo de causa e efeito, e quer gostemos ou não, ainda teremos que receber o que semeamos. Causa e efeito não virá imediatamente, mas sempre vem. Não espere para ver para acreditar. Viva agora mesmo com sinceridade, bondade e uma alma pacífica, porque então você não precisará se preocupar com causa e efeito, porque a vida automaticamente responderá com coisas dignas. Existem dois tipos de pessoas no mundo. Um tipo só acredita em causa e efeito quando vê com seus próprios olhos e ouvidos. Quando elas próprias experimentam amargura, entenderão que estavam erradas. São como aqueles que andam no escuro e continuam andando sem se importar se há algo à frente. Só quando caem é que entram em pânico e percebem que cometeram um erro, mas nessa altura não há tempo para se arrependerem. O segundo tipo de pessoas são aquelas que entendem a causa e efeito desde cedo. São como pessoas que seguram cuidadosamente uma lâmpada na noite e observam o caminho. Elas sabem onde evitar e onde pisar. Elas não se deixam tropeçar em vão porque entendem que tudo o que fazemos é semear causas, e uma vez semeadas, mais cedo ou mais tarde, colheremos. Você já viu uma pessoa que fala asperamente e magoa os outros? No futuro, você ainda terá felicidade duradoura. Você já encontrou uma pessoa enganosa que ainda consegue dormir pacificamente no final de sua vida?
Talvez agora elas ainda estejam sorrindo e ainda desfrutando das coisas que tomaram, mas quando a noite cai, quando estão sozinhas enfrentando sua consciência, você tem certeza de que elas estão realmente em paz? Causa e efeito nem sempre vêm imediatamente. Não há necessidade de pressa. Pode esperar tranquilamente o momento certo para aparecer. Uma palavra maldosa hoje pode não fazer você se sentir diferente, mas um dia você receberá a mágoa de outra forma. Uma ação enganosa pode ajudá-lo a obter lucros imediatos, mas então você terá que pagar o preço com algo muito mais valioso. Pessoas que entendem causa e efeito desde cedo não têm medo disso. Elas simplesmente sabem como viver sem se preocupar com as consequências. Elas sabem que se não querem receber dor em troca, nunca espalhem dor. Se você não quer ser traído por outros, nunca traia ninguém. Se você não quer viver uma vida de tormento, então mantenha seu coração reto. Há uma história que conta sobre um homem rico, mas ganancioso. Ele não teme usar todos os truques para lucrar. Ele empurra muitas pessoas para a pobreza, mas ele vive no luxo e desfrute. As pessoas olham para ele e dizem onde está a causa e efeito, porque ele faz tantas coisas ruins e ainda vive feliz, mas ninguém sabe que por trás dessa riqueza está uma alma solitária. Seus filhos crescem na frieza. Ninguém realmente o ama. Quando ele envelhece, não importa quanto dinheiro ele tenha, ele não pode comprá-lo. Uma pessoa que realmente fica ao lado daqueles que o elogiavam quando ele adoece, ninguém se importa mais. Quando ele está em seu leito de morte, ele percebe que tudo o que acumulou não pode ser trocado por um momento de paz. Só então ele entende que causa e efeito não é uma questão de punição ou retribuição, mas um reflexo de sua própria vida. Uma vida de semear o mal, como se pode esperar receber coisas boas em troca? Pessoas que entendem a causa e efeito desde cedo não são pessoas fracas ou amedrontadas. Elas não fazem o mal não porque estão preocupadas em serem punidas, mas porque entendem o valor da bondade. Elas entendem que uma palavra gentil pode mudar o dia inteiro de alguém. Uma ação sincera pode abrir portas melhores. Elas sabem que ser honesto não é para ser elogiado, mas para estar em paz. Há uma mulher pobre que gasta um pouco do seu pouco dinheiro todos os dias para ajudar um mendigo. As pessoas dizem a mulheres pobres como esta, cuidar de si mesmas não é suficiente. O que posso fazer para ajudá-las? Mas ela apenas riu. Eu não esperava nada em troca. Eu apenas os vi sofrendo, então quis ajudar. Muitos anos depois, ela ficou gravemente doente e não tinha dinheiro para o tratamento. Quando parecia que não havia outra maneira, um homem apareceu para ajudá-la a pagar todas as contas do hospital. Acontece que ele era o mendigo do passado. Graças à ajuda dela, ele teve a chance de reconstruir sua vida. Agora ele voltou para retribuir. Esta vida não é nada aleatória. Uma pequena ação pode mudar todo o destino. Uma palavra pode mudar o destino. Cria efeitos inesperados e um coração bondoso pode trazer as coisas mais maravilhosas, então viva como pessoas que entendem a causa e efeito desde cedo. Não espera até tropeçar para aprender a ter cuidado, não espera até receber frutos amargos para começar a mudar. Todo pensamento, toda ação, toda palavra nossa são sementes. O que você escolher semear, você colherá. Pessoas que entendem causa e efeito na vida são menos miseráveis, não porque são mais favorecidas, mas porque sabem como evitar coisas desnecessárias, sabem como viver de forma a dar paz de espírito, e quando sua mente está em paz, a vida automaticamente reduz o sofrimento. Você já olhou para o céu e lamentou que esta vida é injusta? Você já se perguntou por que tem que sofrer tanta dor, sofrimento e perda? Você já se sentiu como uma vítima do destino, preso nas coisas erradas sem saída? Mas em vez de perguntar por que a vida é tão dura com você, tente olhar para si mesmo uma vez, porque nada neste mundo acontece por acaso. Todo o sofrimento que você está sofrendo está lá. Causa e efeito não favorece ninguém, não recompensa nem pune, apenas reflete exatamente o que você fez. Existem pessoas que choram porque foram enganadas, traídas e maltratadas. Elas ressentem os outros e culpam o destino, mas esquecem que talvez em um certo momento no passado elas mesmas tenham feito o mesmo com alguém. Uma mentira parece inofensiva, uma traição parece apenas um momento de fraqueza. Tudo deixa um rastro no fluxo de causa e efeito. Existem pessoas que reclamam porque são desprezadas e tratadas com frieza pelos outros, esquecem que houve uma época em que elas também desprezaram alguém que havia machucado sem coração, um coração sincero sem sequer saber que agora estão apenas experimentando exatamente o que uma vez sonharam. Cada lágrima que você derrama hoje pode ter origem em uma dor que você acidentalmente ou intencionalmente causou a alguém no dia anterior. Cada desafio que você está enfrentando pode ser a lição que a causa e efeito quer ensinar ao seu parceiro para não tirar nada de ninguém. O que você está sofrendo pode ser parte do equilíbrio natural, é uma maneira de você entender a dor mais profundamente, de apreciar mais o que você tem. Havia um homem que passou a vida inteira reclamando do seu destino.
Ele nasceu na pobreza e trabalhou duro, mas ainda não tinha o suficiente para comer. Ele olhava para outras pessoas que eram ricas e se perguntava por que não era tão sortudo quanto elas. Um dia, um mestre zen passou por perto e ele perguntou por que a vida era tão injusta. Porque algumas pessoas nasciam com tudo e ele não tinha nada. O mestre zen apenas sorriu levemente e disse: "Você se lembra de quando era jovem? Recusou-se a ajudar um mendigo porque tinha medo de perder algumas moedas. Você se lembra de uma vez em que viu uma pessoa caindo na rua, mas em vez de ajudá-la a se levantar, você fez vista grossa? Você se lembra de quantas vezes você foi egoísta e só pensou no sofrimento dos outros?" O homem ficou atordoado. Ele havia esquecido essas coisas há muito tempo, mas a causa e efeito não haviam esquecido. Não era um castigo, mas um reflexo de que ele não sabia como dar, então agora não podia receber de volta. Porque ele não sabe amar, sua vida sempre carece de amor humano. Causa e efeito não é uma regra rígida, mas um fluxo contínuo. O que você faz hoje, seja bom ou ruim, grande ou pequeno, cria ondulações que se espalham por toda a sua vida. Você pode não ver os resultados imediatamente, mas em algum momento eles voltarão para você de uma forma que você nunca esperava. Se você quer que a vida seja menos miserável, não culpe o destino, não culpe os outros. Olhe para si mesmo. Viva mais conscientemente com cada pensamento. Pense em cada palavra e cada ação. Quando você entender que tudo tem uma causa, você não quererá mais se ressentir. Você saberá como viver com mais cuidado. Você saberá como semear boas causas para receber frutos doces no futuro. Se você não quer ser traído, viva honestamente. Se você não quer ser ferido, não fira os outros. Se você quer uma vida pacífica, aprenda a abandonar a raiva, o ciúme, o ódio e a aversão. Há uma história que conta que uma mulher sempre viveu em dor porque seu marido a tratava com frieza. Sendo desobediente, ela foi procurar um monge e perguntou por que eu era tão miserável. "Eu fiz algo errado." O monge perguntou a ela se ela se lembrava do que havia feito quando era jovem. Ela alguma vez foi fria com seus pais? Ela alguma vez disse palavras duras aparentes? Ela alguma vez foi egoísta e só pensou em si mesma e não se importou com os sentimentos dos outros? A mulher sentou-se em silêncio. O passado apareceu em sua mente, as vezes em que discutiu com seus pais, as vezes em que estava mal-humorada com seu marido e filhos, as vezes em que só pensou em seu próprio sofrimento. Não vendo que as pessoas ao seu redor também estavam com dor, ela derramou lágrimas não por ressentimento, mas porque percebeu que tudo foi criado por ela mesma. A partir desse dia, ela mudou, não reclamou mais, começou a tratar seu marido com mais gentileza, cuidar mais de seus filhos, viver mais generosamente com as pessoas ao seu redor, e então um milagre aconteceu. Seu marido começou a mudar, e os filhos a amavam mais, não porque o destino de repente melhorou, mas porque ela mudou a causa, então o efeito mudou gradualmente junto com todo o sofrimento do mundo. Entenda isso, você não quererá mais culpar ou reclamar, você saberá que se quer uma vida melhor, comece consigo mesmo, pense cuidadosamente antes de dizer uma palavra, antes de fazer algo, porque causa e efeito não erra nada. Se você quer ser feliz, aprenda a trazer felicidade para os outros. Se você quer paz, aprenda a viver com bondade. Se você quer receber amor, saiba como dar amor primeiro. Não espere até receber resultados amargos para começar a mudar. Viva com bondade. Entenda agora, porque um dia você perceberá que esta vida não é injusta, ela está simplesmente devolvendo a você exatamente o que você semeou. Pense em um círculo de água na superfície de um lago. Quando você joga uma pedra, as ondulações se espalham longe, mas depois retornam ao ponto de partida. A vida é a mesma. Todo pensamento, toda ação que você cria, não importa quão grande ou pequena, é como aquela pedra. Pode criar ondulações suaves ou ondas violentas, mas definitivamente voltará para você, e um dia você não espera. Você ajuda alguém em um momento difícil, um dia quando você estiverem a pensar, alguém o ajudará. Você trata alguém com sinceridade, haverá alguém que lhe dará sinceridade, mas se você trair e trouxer sofrimento aos outros, um dia a vida lhe trará a mesma coisa. Nem todos pagam o preço imediatamente, mas ninguém pode escapar do ciclo de causa e efeito. A vida é uma série de conexões invisíveis. Tudo o que você faz, até mesmo um pequeno pensamento, pode criar efeitos de longo alcance. Uma palavra cruel pode machucar alguém para toda a vida, enquanto um ato de bondade pode mudar a vida de uma pessoa de maneiras que você não pode imaginar. Causa e efeito não têm um limite de tempo fixo, não vem imediatamente, mas sempre vem no momento certo. Tente se lembrar das vezes em que você sofreu, das vezes em que se sentiu traído e ferido. Você já machucou alguém acidentalmente ou intencionalmente antes? Talvez você já tenha machucado alguém. Alguém com 7 esperanças uma vez plantou uma dor, uma dúvida, uma tristeza em seu coração que você não percebeu, e agora, quando você mesmo está nessa situação, você pode realmente entender esse sentimento.
A vida é um espelho, reflete de volta o que você fez aos outros. As pessoas geralmente pensam que fazer coisas boas sem obter nada em troca é inútil, mas a verdade é que nada desaparece neste universo. Você pode não ver os resultados de uma boa ação imediatamente, mas ela ainda existe, ainda esperando silenciosamente por uma boa oportunidade para voltar para você. Às vezes, a ajuda que você recebe não vem da pessoa que você ajudou, mas de um estranho, em um momento em que você mais precisava. É assim que a causa e efeito funciona, assim como uma semente semeada no chão. Algumas sementes germinam imediatamente, algumas sementes levam muito tempo para se transformar em uma árvore, mas nenhuma das sementes se perde. Tudo o que você faz está silenciosamente acumulando, esperando o dia certo em que você receberá de volta o que um dia deu. Há pessoas que vivem suas vidas inteiras em mentiras e enganos, mas ainda parecem muito bem-sucedidas. Mas então, um dia, tudo o que construíram sobre uma base falsa desabará, porque nada pode durar para sempre em uma mentira. Pelo contrário, há pessoas que vivem honestamente e sofrem muitas desvantagens, mas no final recebem coisas melhores do que jamais esperavam. Não é sorte, mas o resultado do que plantaram. Então, antes de fazer algo, pergunte a si mesmo se você quer receber a mesma coisa em troca. Se o que você está prestes a fazer pode trazer dor aos outros, lembre-se que um dia você mesmo experimentará o mesmo sentimento. Se o que você está prestes a fazer pode trazer alegria e felicidade a alguém, acredite que você também receberá essas alegrias em troca. A vida é mais justa do que pensamos, não punindo ou recompensando imediatamente, mas criando oportunidades para você experimentar suas próprias lições. Se você já machucou alguém, a vida o colocará em uma situação em que você entenderá esse sentimento. Se você já ajudou alguém, a vida também providenciará para que alguém o ajude quando você precisar. Ninguém pode controlar completamente sua vida, mas todos podem decidir o que semeiam. Se você quer uma vida pacífica, semeie bondade. Se você quer ser amado, viva com um coração aberto. Se você quer se manter longe do sofrimento, aprenda a não causar sofrimento aos outros. A vida é um círculo. O que você dá um dia, de uma forma ou de outra, voltará para você. Algumas pessoas só voltarão para você quando estiverem velhas, quando sua saúde estiver esgotada, e quando olharem para uma vida cheia de dor, perceberão que semearam muitas sementes ruins. Mas a essa altura, será tarde demais. Há coisas que se perdem e não podem ser recuperadas. Há erros que não têm a chance de serem corrigidos. Há feridas que outros têm que sofrer pelo resto de suas vidas apenas por causa de uma ação descuidada sua no passado. Nós frequentemente vivemos sem pensar nas consequências de uma palavra descuidada, uma ação egoísta que uma vez se aproveitou da bondade alheia. As pessoas pensam que é apenas uma coisa pequena que não vale a pena se preocupar, mas você já se perguntou se essas coisas realmente desaparecem ou se elas ainda existem em algum lugar, esperando um dia para retornar a você de outra forma. Há pessoas que passam a vida inteira tramando e conspirando sem truques para conseguir o que querem. Elas acreditam que o poder do dinheiro pode cobrir tudo, fazendo com que causa e efeito não as atinjam, mas então um dia em seus anos de crepúsculo, quando o que elas um dia tiveram não tem mais significado, quando sua saúde declina, elas veem que sua vida é solitária e vazia. As pessoas que as machucaram podem tê-las perdoado, talvez não, mas a ferida que criaram para si mesmas nunca desaparece. O karma não vem imediatamente. Não se apressa nem faz barulho, mas sempre vem exatamente quando você menos espera, de uma forma que você não pode prever. Às vezes é uma derrota amarga, um evento que ninguém esperava. A porta da vida se fecha bem diante dos seus olhos. É quando você percebe que o que você fez antes, mesmo que tenha sido há muito tempo, ainda está lá. Ainda há pessoas esperando que você pague o preço, então por que esperar até encontrar o karma para se arrepender? Há pessoas que só percebem quando perdem a pessoa que mais amam para entender o quão insensíveis foram. Elas tiveram a oportunidade de cuidar, de amar, de dizer uma palavra gentil, mas não estavam erradas. Só quando essa pessoa se vai é que percebem que perderam a coisa mais preciosa. Mas é tudo tarde demais, ninguém pode voltar no tempo. Há pessoas que vivem descuidadas e ignoram as consequências. Até que a doença chega, elas têm medo. Elas apenas oraram por outra chance de mudar, mas seus corpos estavam desgastados e o tempo não era mais suficiente para compensar seus erros anteriores. Só então elas entenderam o valor de um estilo de vida saudável, da atenção plena, mas não havia mais chance de fazê-lo novamente. Há pessoas que, com raiva, dizem palavras que machucam os outros. Elas pensam que as palavras são apenas uma brisa passageira, mas não sabem que há feridas causadas por palavras que são mais profundas do que feridas na pele. Uma palavra pode assombrar uma pessoa por toda a vida, pode fazê-las perder a fé no amor, nas pessoas, e um dia, quando elas mesmas caírem nessa situação, entenderão essa dor, mas é tarde demais. A mágoa foi profundamente gravada e não pode ser apagada. Então, vejam a causa e efeito cedo, ajustem seu comportamento enquanto ainda podem. Se você sabe que cada ação, cada palavra, cada pensamento que você tem deixa um rastro.
Você ainda pode arbitrariamente machucar os outros se você entender que o que você planta hoje determinará a sua vida amanhã. Você ainda ousa se soltar e viver independentemente. Não espere para ver para acreditar. Acredite antes de ver, porque quando você vir, tudo será tarde demais para mudar. Viva com consciência agora mesmo. Pense nas consequências antes de agir. Plante boas sementes hoje para não ter que se arrepender amanhã. Aprenda a ouvir conselhos sinceros. Não espere que a vida lhe ensine lições duras. Não deixe sua teimosia fazer você pagar o preço em lágrimas e sofrimento. A vida sempre tem dois caminhos. Um caminho fácil, mas cheio de tentações, leva você a erros dos quais se arrependerá mais tarde. Um caminho mais difícil exige paciência, bondade e compreensão, mas o levará a uma vida pacífica. Qual caminho você escolhe? Esta vida é como um grande campo. O que você semear, você colherá. Há pessoas que sempre desejam um futuro pacífico e uma vida feliz, mas nunca prestam atenção ao que estão semeando. Elas querem receber bondade, mas nunca são tratadas bem com todos. Elas querem ter uma vida favorável, mas sempre encontram maneiras de enganar e competir. Elas ficam assustadas quando encontram infortúnios, mas nunca se perguntam de onde vêm esses infortúnios. Causa e efeito nunca erra, não é um castigo, mas uma lei natural que opera de acordo com o que você cria. Se você quer ter um futuro pacífico, viva com bondade a partir de hoje. Se você quer ter uma vida sem arrependimentos, haja honestamente a partir de agora. Algumas pessoas pensam que pequenas coisas não são importantes, mas, na verdade, tudo neste mundo começa das menores coisas. Uma pequena semente pode crescer em uma árvore antiga, uma gota de água pode se espalhar em um oceano inteiro, um pensamento, uma palavra, uma ação, não importa quão pequena, tem o poder de criar seu destino. Uma palavra gentil pode mudar a vida de uma pessoa. Uma boa ação pode criar bênçãos para muitas gerações. Um pensamento gentil pode aliviar o sofrimento em sua alma. O que quer que você queira colher, semeie a semente certa. Pessoas que semeiam más causas até que os maus resultados apareçam, sofrem e reclamam da vida injusta, mas não entendem que o que estão recebendo é apenas um reflexo do que fizeram. Há pessoas que vivem uma vida honesta, ajudando os outros, mas ainda encontram dificuldades, mas não reclamam porque entendem que toda semente tem tempo para brotar. As coisas boas que semearam podem não dar frutos imediatamente, mas definitivamente trarão coisas boas mais tarde. Perceba cedo na vida para ser menos miserável. Você não precisa fazer grandes coisas para criar um bom futuro. Às vezes, apenas um sorriso, uma palavra de encorajamento e paciência quando os outros estão com raiva são suficientes para você semear uma semente de bondade nesta vida. Quando você ajuda alguém em seu momento difícil, um dia, quando você cair em uma situação semelhante, haverá pessoas dispostas a ajudá-lo. Quando você sempre permanecer sincero com os outros, você encontrará pessoas sinceras. Quando você é tolerante e perdoador, a vida também será mais gentil com você. Viva egoisticamente e sempre procure tirar vantagem dos outros. Você pode obter benefícios de curto prazo, mas a longo prazo você receberá as mesmas coisas. Se você semear traição, você será traído. Se você semear sofrimento, você receberá dor. Não espere para ver para acreditar. Existem lições na vida. Se você entender cedo, reduzirá muito sofrimento. Mas há pessoas que precisam passar por perdas, dores e suportar o karma para acreditar em causa e efeito. Você pode não acreditar em causa e efeito, mas causa e efeito sempre existe. Porque você pode não prestar atenção ao que está semeando, mas um dia, quando o fruto estiver maduro, você não poderá escapar, porque quando a causa e efeito bate à porta, ninguém pode escapar. Então, não espere pelo sofrimento para se arrepender, não espere pela perda para apreciar, não deixe que coisas infelizes aconteçam, então perceba que você poderia ter vivido de forma diferente desde o início. Agora mesmo, você pode absolutamente escolher um caminho melhor. Semeie as sementes da bondade. Diga palavras gentis, faça coisas boas, pense bons pensamentos. Você não pode mudar o passado, mas pode decidir o que virá. Escolha semear boas sementes a partir de hoje para um futuro pacífico. Obrigado por ouvir o conteúdo sobre causa e efeito. Se este vídeo for útil, por favor, reserve um momento para apoiar o canal para ajudar o canal a crescer, para espalhar essas lições profundas para mais pessoas. Estamos muito felizes em trazer este conteúdo valioso para todos. Desejamos a vocês paz e prosperidade. Prosperidade na vida. Adeus a todos, e até o próximo vídeo.